que eu invisto agora? Eu compro produto pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+? Como que a pessoa que está investindo já tem uma carteirinha diversificada, ou se não tem, deveria ter, como olhar para esse cenário agora para investir na renda fixa? Qual a perspectiva do professor Mira para a taxa Selic até o final de 2023? Em 2024, 2025, a gente consegue ter uma projeção para a taxa Selic ou é muito distante o período para a gente falar sobre uma possível queda ainda maior da taxa Selic? O imobiliário de papel que estava pagando, sei lá, 16% ao ano, provavelmente ele vai começar a pagar menos daqui a alguns meses, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem produtos mais seguros para investir, pagando um dividend yield próximo ali. Você acha que começa a ter uma desvalorização dos fundos imobiliários de papel? Você no imobiliário de papel que estava pagando, sei lá, 16% ao ano, provavelmente ele vai começar a pagar menos daqui a alguns meses, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem produtos mais seguros para investir, pagando um dividend yield próximo ali. Você acha que começa a ter uma desvalorização dos fundos imobiliários de papel? Você não... Mira, falando sobre a taxa Selic que você citou, né? Que hoje a gente está com uma taxa que tá difícil de segurar, porque a economia tá parada, as empresas estão sofrendo, a gente tá vendo várias indústrias de automóveis colocando funcionários em férias. Um dos motivos eles alegam que é a taxa de juros alta, porque os carros ficam mais caros se quem queira financiar. Qual a perspectiva do professor Mira para a taxa Selic até o final de 2023? Eu trabalho com um cenário base de a taxa Selic reduz no segundo semestre. Eu acredito e espero que na reunião de maio o Copom já dê uma sinalização de que, bem, as coisas não estão tão ruins quanto se imaginava, o mercado financeiro dos Estados Unidos, com a crise financeira global, já não é algo tão preocupante como foi na última ata, na última reunião, e não vejo redução da Selic em maio, na reunião de maio, mas eu acredito numa sinalização de que a partir de junho a gente possa ter um corte, e talvez em junho ter um corte de 0,25 ponto percentual. A expectativa do mercado é que a Selic termine o ano em 12,75. Pode ser até menos, eu acredito que ela pode cair até um pouco mais do que isso. Mas a expectativa de todo mundo é que ela caia pelo menos um ponto percentual, de 13,75 para 12,75. Isso aí é meio que consenso. Porque não dá, é o que você falou, não dá para sustentar uma Selic tão alta por dois motivos. Porque a economia começa a quebrar e porque a inflação já caiu. Eu entendo perfeitamente o trabalho do Banco Central, do Copom, do Campos Neto, de que a gente tem um prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É a diferença entre investir no Brasil e investir nos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos aumenta a taxa de juros dele, o investidor vai ficar olhando e vai falar, é melhor botar o dinheiro nos Estados Unidos, é muito mais seguro. Para investir no Brasil, eu tenho que receber muito mais. E isso aí tem que ser calibrado. Ah, Mira, mas isso não tem nada a ver com a economia. Se o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, aí sobe a gasolina, sobe tudo. Sobe a inflação. Então, esse equilíbrio ele é muito importante. E eu percebo isso. Só que eu também vejo a preocupação do Banco Central em estimular a economia, estimular o emprego. Não é só segurar a inflação. E como a economia tem dado sinais de fragilidade em questões produtivas, porque a taxa de juros está alta já há algum tempo, começa a impactar significativamente a atividade econômica, para mim é muito claro que o Copom, que o Banco Central, também está preocupado com isso. E isso é um outro motivo para fazer e forçar o Banco Central a reduzir a taxa de juros. Porque eles têm que se preocupar com o emprego, com a economia, com tudo, não só com a inflação, que é a preocupação principal, né? Agora, Mira, falando de 2024, 2025, a gente consegue ter uma projeção para a taxa Selic ou é muito distante o período para a gente falar sobre uma possível queda ainda maior da taxa Selic? Sim, a expectativa é que a Selic caia mais no ano que vem, terminando ali por volta de uns 9% no final de 2024. Isso é a expectativa do mercado, é como o mercado enxerga. Ah, Mira, mas de onde você tira essas informações? Toda segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus, quais expectativas, a mediana das expectativas do mercado. Então, tem as expectativas lá para os próximos anos, para a inflação, para o PIB, para a taxa Selic, para o dólar. A expectativa hoje do dólar é que termine o ano em 5,25. É isso que o mercado acredita. Embora o dólar esteja bem mais próximo de R$5, possa até cair abaixo de R$5, por enquanto o mercado ainda acredita num dólar a 5,25. Então, toda segunda-feira a gente tem alguma perspectiva. Você não precisa ser economista, não precisa ser especialista, é só pegar lá, olhar e ver, beleza, é isso aí que o mercado está acreditando. E aí você vai acompanhando também essa mudança de perspectivas, porque como acontece toda segunda-feira, essas perspectivas, óbvio, elas vão mudando. E aí você consegue, se eu acho que a Selic vai cair, tudo que é atrelado ao CDI deve pagar menos. Se o IPCA já caiu e não tem de cair mais, tudo aquilo que é atrelado ao IPCA, com fundos imobiliários ligados ao IPCA, eles já apanharam. Então eles não tendem a cair mais, mas deve ficar ali mais ou menos pelo meio do caminho. Então você consegue criar essas expectativas para melhorar ou então para começar os seus investimentos. Agora, Mira, vamos trazer esse cenário da Selic para a renda fixa. Porque muitas pessoas elas têm dúvidas. André, Carol, o que eu invisto agora? Eu compro produto pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+?
como que a pessoa que está investindo já tem uma carteirinha diversificada, ou se não tem, deveria ter, como olhar para esse cenário agora para investir na renda fixa? Assim, a primeira coisa quando você investe em renda fixa, e qual a grande diferença da renda fixa para a renda variável? A renda fixa tem vencimento. Então, quando você investe num título de renda fixa, ele vai vencer em determinado prazo. O que eu acho que as pessoas têm que fazer? Primeiro, por que eu estou investindo em renda fixa? Qual o teu objetivo com esse investimento? Eu quero trocar de carro ano que vem, eu quero trocar, sei lá, eu quero fazer alguma coisa lá daqui a 2 anos, casar, viajar, fazer qualquer coisa. Tá bom. Então, a primeira coisa que você vai pensar é no investimento que tenha esse prazo. Porque aí, beleza, você não vai se preocupar em resgatar antes, nem vai fazer um investimento muito longo, precisando resgatar antes do tempo. Porque aí você pode sofrer com a marcação a mercado e na hora de resgatar pode ser menos do que você precisava. Então, casou o prazo com a sua necessidade? Beleza. Dentro desse prazo, você escolheria pré-fixado, pós-fixado, indexado ao IPCA. Eu hoje, como a expectativa de queda da Selic, quando a Selic cai, é normal que as taxas da renda fixa também caiam. Aquelas que é 100% CDI vai pagar menos, né? Vai continuar pagando 100% CDI, só que o CDI vai ser menor, então o recebimento vai ser menor. Eu tentaria pré-fixar, então eu escolheria taxas pré-fixadas para garantir um retorno até a data de vencimento. Se você está fazendo um investimento para, sei lá, 2045, no título do Tesouro, naturalmente você só tem a opção do IPCA+. E as taxas de IPCA mais 6 ou qualquer coisa acima de 6 são taxas muito boas. Então, para a aposentadoria, é uma opção interessante. Mas aí, quando a gente fala de aposentadoria e renda fixa, o Tesouro criou o Renda A+, que é um título específico para isso. Então, só dá para pensar em aposentadoria com o Tesouro se for no Renda A+, que aí sim faz sentido. Agora, os fundos imobiliários de papel, nesse momento, a gente está falando de uma possível queda na taxa Selic, eles não começam a perder atratividade, e a gente sabe que vários fundos de papel, vamos até excluir esses mais arriscados, também tiveram algumas quedas e estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, só que alguns meses atrás eles estavam acima, então eles deram uma corrigida. Você acha que já está precificado essa baixa da Selic nos fundos imobiliários de papel? Não. Eles podem cair mais, vão perder o interesse aí do público geral, porque daí é aquilo que você falou, é o prêmio de risco alto versus a segurança. O cara estaria investindo num fundo imobiliário de papel que estava pagando, sei lá, 16% ao ano. Provavelmente ele vai começar a pagar menos daqui a alguns meses, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem produtos mais seguros para investir, pagando um dividend yield próximo ali. Você acha que começa a ter uma desvalorização dos fundos imobiliários de papel? Você não, eu acho que eles já apanharam o suficiente. Porque a gente teve deflação no ano passado, né? A maioria deles, como eu falei, são voltados à inflação. Então você teve deflação, 3 meses de deflação lá no meio do ano passado. Isso acaba refletindo ao longo de todo o segundo semestre e começo até do primeiro semestre desse ano. E eles apanharam bastante. Alguns mais, outros menos, mas eles já apanharam. A gente não tem nenhuma perspectiva de deflação, de nova deflação. Então a inflação ela deve ficar mais ou menos pelo que ela está hoje aí, deve terminar o ano aí entre 5,5% e 6%, é o que o mercado acredita. Então eles já apanharam bastante. E aí você falou assim, tem um fundo que ele pagava 16%. E aí ele está pagando 14%. Com a queda da Selic, os fundos, a renda variável ela tende a ficar mais ou menos atrativa. Se a renda fixa está pagando muito bem, você olha para a renda variável e fala, eu vou correr o risco da renda variável para ganhar a mesma coisa? Ou um pouquinho a mais? Não vou. E aí você vende renda variável e investe em renda fixa. Não que isso seja o certo, inclusive eu acho que é o errado, mas é o caminho que as pessoas fazem. Aí, quando a renda fixa começa a pagar menos, que é justamente o movimento de queda da Selic, aí a galera, peraí, eu já não estou ganhando mais aquele 1% ao mês na renda fixa. Vou procurar alguma coisa que me dê mais retorno, e aí você vai naturalmente migrar para a renda variável. E aí você vai pagar, vai aceitar pagar mais caro nas cotas. E esse efeito faz as cotas subirem. Você pensa assim, eu estou ganhando, esse fundo aqui está pagando 1,2% ao mês. E aí você está recebendo, sei lá, 1% na renda fixa sem risco. Aí começa a cair, e aí você começa a olhar assim, peraí, eu posso receber 1,2%. Aí você compra esse aqui. E aí o preço vai subindo. E aí daqui a pouco você está recebendo só 1%. Quem comprar agora, com um preço novo, mais alto, recebe só 1%. Só que ainda é melhor do que receber bem menos na renda fixa. Então, quanto mais a Selic cai, mais você tem a alta da renda variável, seja para ações, seja para fundos imobiliários. Mesmo que o dividendo fique igual, as pessoas tendem a migrar para buscar alguma coisa com mais retorno. Isso vai forçar a alta da Bolsa de Valores e dos fundos imobiliários. É natural, é cíclico, né? É sempre assim. Não é que, eu estou prevendo o futuro porque eu vim do futuro. Não, é sempre assim. Sempre, sempre. Não vai ser diferente. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É sempre assim. Se a taxa de juros sobe, a bolsa cai. Se a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Ponto. Não vai ser diferente, vai ser sempre assim.